Boa noite, galera, beleza? Chico Trader na área, de novo. Estamos aí. Quem viu, viu. O crime não é bombril. E aí, pessoal? Tudo certo com vocês aí? Aqui tudo maravilha, tudo na paz de Deus, graças a Ele. Estamos aqui no dia 21/1, quinta-feira. Como todos nós vimos ontem, nossa taxa foi mantida, né? 14,25, tá barato. Mas para a economia ser, digamos, freada, para mim essa taxa aí tinha que estar muito mais cara, para cima dos 16, 17. Restringir crédito, parar com tudo isso, zerar a dívida, sabe? Quando você se enrola com o banco, deixa eu zerar minha dívida, senão não vai ter fim. Bom, vamos lá, gente. O que a gente viu hoje? Dois mercadões, né? Índice dólar. O dólar teve o maior volume do mês, mais de 300 mil contratos, isso é muito bom. O dólar, quando fica chegando perto na casa dos 500 mil contratos, é lindo. Tipo, sexta-feira sua linda. É muito bom porque o mercado oscila. O mercado dá chance, o mercado tem liquidez, né? Então isso é muito legal. Então quanto mais contratos tiverem aí, tanto no índice quanto no dólar, isso é muito benéfico para nós traders, principalmente para quem opera via tip reading, né? Quanto mais liquidez, melhor. O querido índice com 77 mil contratos, o índice, porém ele ainda está um pouco xoxo, digamos, em termos de oscilação, né, gente? Se a gente vê aqui, a mínima foi 37.580 com 38.320. Pouquíssimos rompimentos, algumas rasgadas. Isso prejudica a oscilação do mercado, né? Vamos lá, galera. Vamos começar falando do índice. Quem lembra aqui, ó, esse 38.160 foi a mínima do dia 19, né, de anteontem. E o fechamento foi aqui no 3,5, foi um pouquinho para cima. E depois a gente viu, né, o mercado catastrófico que a gente teve, né, que a Europa estava caindo quase 3% em média, S&P 2, tudo afundando. Aqui abriu com um belo gap de baixa e abriu já para baixo de uns preços que a gente não tinha visto, né? Então ele do 165 veio para cá, né? Abriu na casa do 37.590, abriu esse dia aqui. E o mercado não conseguiu tocar nessa mínima aqui. Aí hoje o que tivemos? Só tô dando essa jogada aí para vocês verem que hoje o mercado na parte da manhã ele tocou aqui o 190 e deu um belo trade aqui, ele voltou, ficou para baixo do 1000. O mercado na parte da manhã tivemos uma abertura onde no 37.780 já com um gap de baixa, exatamente porque a gente viu que o mercado foi enforcado aí no final, fechou na máxima nos 38 mil. Vimos uma abertura aqui no 780 e logo uma batidinha também até o 550, 580. Ok? A gente tinha um pontinho lá no 520, acabou não chegando, né? Esses níveis aqui, ó. Aí depois disso, passou muito tempo no índice, né? Pra ele começar a dar um sinal de vida. Depois da primeira uma hora, ele começou a trabalhar para cima desse 780 e virou o jogo. O mercado buscou o fechamento de ontem, que era o 38 mil, seu fechamento, sua máxima, varou e foi ali até o 38.190. Depois disso, isso eu tô falando, passou muito tempo já no índice. Depois disso a gente teve o quê? Uma lenga-lenga aqui nesse meio, deram uma batidinha até o 1000, retomaram novamente. E abriu a Dow Jones. Aí no que abriu a Dow Jones a gente viu uma pancada. Falei meio enrolado, né? Dow Jones, parece o John Jones, né? Depois que abriu a Dow Jones, deram uma pancada aqui no mercado, entrou um fluxo vendedor. E aí ele veio exatamente até aqui, até o 38.830, 38.850, para ser mais específico. Não teve força para ficar para baixo disso. E quem estava operando lembra que o 37.850 era o ajuste. Então ele beliscou aqui a casa do ajuste, voltou a retomar o fôlego, foi lá, passou os 190 e fez sua máxima no 320, né, onde também teve uma briguinha, né, que foi o fechamento. E aí ele voltou a cair, deram uma realizada. Aqui a gente já estava perto das 4 horas. Ele tocou aqui novamente o 1000, voltou a subir e não ganhou a primeira máxima do dia, que era o 190, o 1,5, que se tornou um ponto muito relevante. E aí ele embolou aqui na parte da tarde, né, depois das 17 horas até as 17h15, onde é calculado o ajuste, e morreu aqui na praia, né? Morreu exatamente no 935. O índice sem grandes oscilações, mais um dia de leve queda. Foi uma leve queda, mas foi uma queda. Então a gente vê que o índice está com 13,70 de queda no mês, tá feia a coisa. E é o que tem para hoje, gente. Não tem muito o que fazer não, tem que esperar a liquidez voltar forte no índice para poder operar. Tanto que eu gosto muito de operar o índice, mas estou operando mais dólar exatamente por causa disso, né?
Porque ele não está oscilando tanto, ele está um mercado mais truncado, né? Não está muito volátil, né? Ele faz movimentos muito iguais dentro de um certo nível de oscilação. Beleza? Vamos falar da doleta aqui. Exatamente, é a nossa doleta, que hoje deu um game danado. Então vamos lá, galera. O dólar abriu hoje no 41,159,5, né? Vamos ser mais específico, no 41,60. Então, gente, ele já abriu para cima da máxima de ontem, que era 42,5. São novos preços para o mercado. Então isso é ótimo. Por quê? Porque isso dá liquidez, é saudável, são novos preços. Ele saiu daquela lenga-lenga que ele estava, que ele não ficava para cima do 4,102. E ele saiu e deslanchou, graças a Deus. O mercado está andando, está com liquidez. Isso é ótimo para nós. Vimos inicialmente aqui uma abertura no 59,5, né? E logo quando o mercado abriu, o que ele fez? Ele deu uma batidinha bem de leve até os 57, saiu pouca coisa ali, já tomaram a 60, tá? E foi exatamente essa beliscadinha aqui que ele deu. Já tomaram a 60, ele foi ali até a casa dos 70, tá? E depois uma nova batida. Depois dessa nova batida foi 5,4. E essa foi cravada a mínima da manhã. Após isso o mercado começou a andar. Entrou um fluxo bom de compra aqui. E ele chegou até a casa dos 84. Eu tinha um ponto só no 80. Então, na verdade foi 84 e 83,5. Foi a máxima do mini, né? Que ela está cravada lá até agora. E deu para trabalhar na venda aqui. Foi um preço que assustou o pessoal, porque foi um fluxo muito forte de manhã, foi um fluxo de cadeia e de uma vez, que um veio, o outro pagou para cima, o outro pagou de novo, e outro pagou outra vez e veio vindo de novo. Aí fez máximo no 80, 81, 80 virou venda, 79, saiu muito lote a 9, 9, 9, 9, aí o cara pum, bola, pagão, um pagão, dois pagão. Então assim, entrou muita gente comprando, aproveitaram que tinha venda e sentaram o dedo ali, meteram um lote para executar, ok? Aí depois disso a gente teve aqui a casa das 10 horas, né? Que é muito interessante para nós, e o mercado travou, tá? Ele truncou muito e ele ficou travado entre o 63, dava algumas beliscadas no 62, 61,5 e o 74. Ele ficou muito tempo nesses níveis, começou a ficar um pouco chato. Então assim, quem estava operando sentiu que o mercado parou, que ele não estava querendo escolher um lado. Então assim, você começa a perceber que você começa a dar com a cara na parede ali, errar uns trades, é hora de parar porque o mercado acumulou. E isso está formando um acúmulo. E aí a gente espera esse acúmulo ser rompido para poder entrar, né? Porque não adianta a gente querer operar em mercado travado. Após ele fazer essa mínima aqui no 44, entrou um fluxo muito forte e a gente viu totalmente essa porrada sendo invertida e o mercado foi para o 68. E aí mostrou que mudou o jogo. Mudou o jogo, os caras tomaram novamente e ele beliscou na trave da máxima e não rompeu. Então o bicho pegou nessa hora. Quem estava vendendo estava com uma cabeça. Puta, o mercado tá caindo, virou o jogo, apontou para baixo, deu venda, espremeram o mercado, de repente voltou tudo. Mudou o jogo e mudou o jogo forte, porque tudo que foi batido foi tomado e um pouco mais para cima ainda, nesse primeiro movimento, e depois ele rasgou. Então foi um mercado assim, que ele teve muitos acúmulos, os players estavam muito posicionados, teve muito lote grande, a 200, 100, 250, 500, teve muito lote na tela. E o mercado não rompeu sua máxima. Depois ele parou. Depois disso a gente está falando de Dow Jones, tá? Abriu a Dow Jones, o mercado estava perto da sua máxima. E entrou um fluxo vendedor. Mas ele não ficou para baixo do 60. Então começou um novo acúmulo aqui entre o quê? Entre o 67 e o 61. 67, 61, 67, 61. Até que ele foi rompido e foi para o 77. Porém, não conseguiu trabalhar para cima. A gente viu uma nova batida de novo. Uma nova batida. Aí a gente já está falando de 2, 3 horas da tarde. Que realmente virou o jogo. E ele ficou para baixo do 60. Teve uma batida em uma sapecada muito forte. Se eu não me engano foi do Santander. Não me lembro muito bem. Uma porrada para baixo. E aí ele foi até os 50. Aí quando ele tocou os 50 a primeira vez. Voltou a subir. E depois disso ele beliscou apenas... Ele não chegou nem no 58, que era onde tinha 200 lotes. Quem estava operando nessa hora aí sabia, porque o mercado estava brigando ali no bola, né? O 60. E quando ele rompeu o bola, ele bateu inicialmente 58, 59, voltou para o bola, voltou para o 61. Quando ele voltou, ele foi jantado. Aqueles 200 lotes ali foi atropelado e aí o mercado foi até o 56 e aí que bateram até os 50. Depois que bateram nos 50, chegaram a bater 49, entrou compra. O mercado subiu novamente e depois cortaram o mercado. E aí foi onde ele fez a sua mínima. E ele foi lá buscar o ajuste, 35,5. Beleza?
Depois que ele fez isso, depois das 3 horas da tarde, ele começou a ganhar força, força. E das 3 até as 5 horas da tarde, o mercado buscou 82 de novo. Então, galera, foi um game do caralho. Ele inverteu muitas vezes a jogada. Ele inverteu demais. Ele inverteu várias vezes o movimento, enganou muito. E ele fechou aqui na casa do 63. E ele fechou aqui na casa dos 72 e tivemos um novo ajuste a 56,9. São 20 pontos, mais de 20 pontos do ajuste que nós tínhamos anterior. Beleza, galera? O Chiquinho vai ficando por aqui. Agradeço a todos vocês aí pela presença, pela dedicação e pela companhia, né? Que é muito agradável, muito bacana ver que tem um retorno de vocês. Vocês são extremamente especiais para mim. Muito obrigado, galera. Fiquem com Deus, boa noite e até amanhã.